Glórias a Deus maravilhoso, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Eu venho falar para vocês nesse dia de hoje, meus queridos e amados, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Terezinha, do canal Portas Abertas, Semente Viva. Venho trazer para você, nesse dia de hoje, uma palavra maravilhosa acerca da Páscoa. Hoje, toda a terra hoje celebrou e está celebrando a festa da Páscoa. A Páscoa é uma festa importantíssima do povo judeu, não é? Que começou então a ser celebrada no princípio quando Deus, através do profeta Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito. A história do povo judeu, dos hebreus, é uma história muito bonita. Eles foram escravizados no Egito por mais de 400 anos. E então Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou Moisés para então tirar o povo da escravidão do Egito. E ao tirar o povo da escravidão do Egito, a saída do povo foi muito difícil, porque Faraó não queria deixar o povo sair. E então Deus usou a Moisés com muitos sinais maravilhosos para que Faraó pudesse libertar, pudesse deixar o povo ir, não é? E então, quando foi na saída do povo do Egito, Deus mandou Moisés falar para cada família, cada chefe de família, pegar um cordeirinho para então fazer a celebração da última ceia, da última refeição, que foi intitulado de Páscoa, primeira Páscoa. Então, Deus falou para Moisés dizer para o povo sacrificar o cordeirinho e pegar do sangue do cordeirinho e colocar na viga da porta, né? Na viga da porta, em todo o contorno da porta, das portas das casas de cada um das famílias, porque quando fosse por ocasião da meia-noite, então Deus ia passar por sobre o Egito e ia ferir cada primogênito das famílias do Egito. Mas chegando na casa dos judeus, dos hebreus, então ele ia contemplar o sangue na vega da porta e não iria tocar em ninguém, não iria haver morte, não iria haver nem um sinal, nem um mal sobre o povo de Deus. Então, o que aconteceu? Quando o povo então estava celebrando essa última ceia, essa primeira Páscoa, Deus disse para Moisés dizer para o povo que era para eles então comerem esta Páscoa já com tudo preparado para sair, rapidinho, né? Porque não ia ter mais demora. Era acabar de comer e sair todo mundo. E não era pouca gente, não. Eram muitas famílias, não é? Muitas famílias, muita gente. Então, quando foi por ocasião da meia-noite, que Deus passou por cima do Egito, então ele feriu em cada casa dos egípcios o primogênito, o primeiro filho. Até na casa de Faraó também tinha um funeral. Então ninguém podia ir no funeral na casa do vizinho, porque na sua casa também tinha um funeral. O primogênito tinha morrido. Isso foi uma coisa muito, muito forte que aconteceu, né? E então Deus estabeleceu, através de Moisés, que o povo teria que celebrar todos os anos, por ocasião daquela data da saída do povo do Egito, essa memória da Páscoa ao Senhor. Então eles teriam que
comer o cordeirinho, e com pães asmos, ou seja, o pão sem fermentação, sem fermento, né? E foi uma coisa muito gloriosa. E a festa vem se prolongando por todo esse tempo, até nos dias de Jesus. Jesus foi muitas vezes a Jerusalém para participar, então, da festa dos judeus, né, da festa da Páscoa. E foi por ocasião da festa da Páscoa que Jesus morreu, né? Que mataram Jesus, que pegaram Jesus e crucificaram. Então, nós temos assim esse sentimento hoje, essa celebração da Páscoa nos nossos dias, relativo à paixão de Cristo, relativo à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas Jesus, ele foi consciente, sabendo que ele ia para Jerusalém e ele iria ser morto. Ele iria ser sacrificado, porque Jesus, ele simboliza aquele cordeirinho que foi morto lá no começo, na saída do povo do Egito, e o seu sangue foi colocado na vega da porta para que fosse um sinal de fidelidade a Deus, e que não iria haver morte na vida de nenhum do povo de Deus por causa daquele sinal, daquela aliança, daquele sangue na vega das portas. Então Jesus, quando ele foi morto e crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário simboliza aquele sangue que protegeu o povo na saída da escravidão lá do Egito. Então, o que isso significa para nós hoje? Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos livra também da perdição, da condenação e da morte, não é? Da condenação eterna. Então, o livramento para nós hoje da condenação do inferno é a marca do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Que quando nós então entendemos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o sangue precioso que ele derramou na cruz do Calvário é que vai apagar os nossos pecados e vai então nos garantir a salvação e a vida eterna, para que não sejamos tocados mais pelo mal, ou seja, que Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode fazer o que ele quiser no mundo, mas ele não pode tocar na vida do servo de Deus, do Filho de Deus. Isso aí é que é importante, o significado da gente se entregar para Jesus. O significado perfeito de nós nos doarmos para Jesus, entregar nossa vida, viver uma vida santa na presença de Deus, obedecer os mandamentos e ser fiel ao nosso Deus em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa vida. Abandonar o pecado, a mentira, o engano, aquilo que o mundo oferece que destrói a vida da pessoa, não é? Então eu venho deixar essa palavra aqui para você hoje, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você então medite nessa palavra gloriosa, que Jesus Cristo celebrou a última Páscoa, quando ele, reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão e deu graças e partiu e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim." E aí ele também tomou o cálice e, rendendo graças, diz: "Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue." Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E o evangelista Lucas, no Evangelho de São Lucas, ele diz, glória a Deus maravilhoso, no capítulo de número 22, versículo 15, ele diz que ele desejou muito comer aquela Páscoa com os discípulos. Toda a vida de Jesus, ele já sabia o que iria ser o seu final, porque ele
em si ele tinha a onisciência pelo Espírito Santo, ele tinha a onisciência das coisas que iriam acontecer. Louvado seja Deus. Então ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque se viesse o mais cedo possível, menos seria a sua aflição, a sua preocupação, a sua ansiedade. Mas tudo tinha que acontecer no tempo certo, né? E foi por ocasião dos anos, mais ou menos anos 30 da vida de Jesus, os anos 30, na ocasião dos anos 30 da vida de Jesus, foi que ele começou o seu ministério publicamente. E foi mais ou menos por ocasião de 3 anos e meio o seu ministério de evangelização, de preparação da igreja, glória a Deus maravilhoso, dos discípulos, dos apóstolos. Então, por ocasião do ano 33, mais um pouquinho, do ano 33 da vida de Jesus, que foi quando ele foi morto e crucificado e ressuscitou ao 3º dia. E até hoje, então, a igreja celebra essa festa da Páscoa nessa comemoração da grande vitória da igreja hoje, não é? Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, acontece a redenção da nossa vida, a remissão dos nossos pecados, porque no sangue de Jesus Cristo há poder. O poder do sangue de Jesus Cristo nos livra do pecado e nos livra da morte eterna, a condenação para o inferno. Então eu venho deixar essa palavra hoje para você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, meu querido amigo do canal Portas Abertas Semente Viva, que você possa meditar nessa palavra. Se você não tiver uma Bíblia, você consiga uma Bíblia para você ler e para você observar, na verdade, a santa doutrina do nosso Deus, os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos que deixaram então escrito as doutrinas para nós nos conduzirmos uma vida perfeita e santa na presença de Deus, para nós também alcançar a remissão dos nossos pecados e não perecer, não morrer como morreram aqueles primogênitos lá na saída do povo do Egito no tempo de Moisés. Então a simbologia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo é essa: nos livrar da condenação eterna, porque a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus já envolveu a nossa morte, que nós estávamos em condenação, estávamos mergulhados no pecado, estávamos condenados ao inferno, mas Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, ele nos recebe para ele nos dá salvação e vida eterna para sempre e eternamente. Mas nós temos que cumprir fidelidade, ser fiel até a morte, como está escrito no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coisa linda e maravilhosa. Meu querido, abrace Jesus, receba Jesus no seu coração. Que esta Páscoa deste ano de 2022 fique marcante na sua vida, com uma nova forma de viver e de procedimento relativo ao nosso Deus, no temor, a reverência, a obediência, a adoração, para que a graça de Deus transborde no seu coração e você venha também alcançar o privilégio de ser selado por Deus com o Divino Espírito Santo para ir morar no céu eternamente com Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente. Compartilhe esta live e se inscreva no canal para você receber mais notificações. E um grande abraço da sua vida e uma feliz Páscoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus maravilhoso. Aleluia.